Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 3. Crescimento. A influência mais importante para mim enquanto cresci foi meu pai, Fred Trump. Aprendi muito com ele. Aprendi sobre ser duro em um negócio muito duro. Aprendi como motivar pessoas e aprendi sobre competência e eficiência. Entre, faça direito e saia. Ao mesmo tempo, soube muito cedo que não queria atuar no mercado em que meu pai atuava. Ele se deu muito bem construindo habitações de aluguel controlado e aluguel estável no Queens e no Brooklyn. Mas era um jeito muito difícil de ganhar dinheiro. Eu queria tentar algo maior, mais glamuroso e mais empolgante. Também percebi que, se quisesse ser conhecido como mais do que o filho de Fred Trump, em algum momento teria que ir à luta e criar minha própria marca. Tive sorte por meu pai se contentar em ficar com o que sabia e fazia tão bem. Isso me deixou livre para criar minha marca em Manhattan. Mesmo assim, nunca esqueci as lições que aprendi junto a meu pai. A história dele é um clássico de Horatio Alger. Fred Trump nasceu em New Jersey em 1905. Seu pai, que veio da Suécia quando criança, tinha um restaurante de sucesso moderado, mas também tinha um fígado avariado e bebia pesadamente e morreu quando meu pai tinha 11 anos. A mãe do meu pai, Elizabeth, foi trabalhar como costureira para sustentar os 3 filhos. A mais velha, também chamada Elizabeth, tinha 16 anos na época e o mais novo, John, 9. Meu pai era o filho do meio, mas o primeiro homem e se tornou o homem da casa. Quase de imediato, começou a fazer biscates de todo tipo, entregas para a fruteira local, engraxar sapatos e carregar madeira em canteiro de obras. A construção sempre o interessou e, durante o ensino médio, começou a fazer cursos noturnos de marcenaria, leitura de plantas e planejamento de custos, imaginando que, se aprendesse um ofício, sempre conseguiria sustentar-se. Quando tinha 16 anos, fez sua primeira construção, uma garagem para 2 carros de um vizinho. A classe média estava começando a comprar carros. Poucas casas tinham garagens, e meu pai logo conseguiu estabelecer um novo negócio muito bom, construindo garagens pré-fabricadas por $50 cada. Ele se formou no ensino médio em 1922 e, com uma família para sustentar, nem cogitou fazer faculdade. Em vez disso, foi trabalhar como ajudante de marceneiro para um construtor de casas no Queens. Ele era melhor do que a maioria com as mãos, mas também tinha outras vantagens. Para começar, era muito inteligente. Até hoje, consegue somar 5 colunas de números de cabeça sem se confundir. Com os cursos noturnos e seu bom senso básico, ele conseguia ensinar os outros marceneiros, a maioria sem nenhum tipo de educação, alguns truques, tais como ajustar uma viga com um compasso. Além disso, meu pai sempre foi muito focado e muito ambicioso. A maioria de seus colegas estavam felizes por terem um trabalho. Meu pai não queria apenas trabalhar, também queria se dar bem e progredir. E por fim, ele simplesmente amava trabalhar. Desde que consigo lembrar, meu pai dizia: "O mais importante na vida é amar o que você faz, pois é a única maneira de você um dia ser realmente bom nisso." Um ano depois de sair do colégio, meu pai construiu sua primeira casa, uma residência unifamiliar em Woodhaven, no Queens. Custou pouco menos de $5.000 para construir, e ele vendeu por $7.500. Meu pai chamou sua empresa de Elizabeth Trump & Son, porque na época ele era menor de idade e sua mãe tinha que assinar os documentos legais e cheques. Tão logo vendeu a primeira casa, usou o lucro para construir outra, e mais outra e outra nas comunidades operárias do Queens, como Woodhaven, Hollis e Queens Village. Para operários que passavam a vida em apartamentos pequenos e apinhados, meu pai ofereceu um estilo de vida inteiramente novo. Casas de tijolo no estilo de subúrbio americano, por um preço modesto. Elas eram abocanhadas tão rápido quanto ele conseguia construir.
Instintivamente, meu pai começou a pensar grande. Em 1929, almejando um mercado mais abastado, começou a construir casas bem maiores. Em vez de casinhas de tijolo, ergueu residências de 3 andares em estilos colonial, Tudor e vitoriano, em uma região do Queens, que acabou conhecida como Jamaica Estates, e onde, por fim, construiu uma casa para nossa família. Quando sobreveio a depressão e o mercado de habitação desabou, meu pai voltou a atenção para outros negócios. Comprou uma empresa de serviços de hipoteca falida e a vendeu com lucro 1 ano depois. Depois, abriu um supermercado de serviços em Woodhaven, um dos primeiros desse tipo. Todos os comerciantes locais, açougueiros, alfaiates, sapateiros, alugaram concessões no espaço, e a conveniência de ter tudo disponível em um só lugar fez da operação um sucesso imediato. Em 1 ano, entretanto, ávido para voltar para a construção, meu pai vendeu para o King Cullen com grande lucro. Em 1934, a depressão finalmente começou a abrandar, mas o dinheiro ainda era escasso, e por isso meu pai decidiu voltar a construir casas de preço mais baixo. Dessa vez, escolheu a área decadente de Flatbush, no Brooklyn, onde a terra era barata e ele pressentiu que havia muita margem de crescimento. Mais uma vez, seus instintos estavam certos. Em 3 semanas, ele vendeu 78 casas e nos 12 anos seguintes construiu mais 2.500 por todo o Queens e o Brooklyn. Ele estava começando a ter muito êxito. Em 1936, meu pai casou-se com minha maravilhosa mãe, Mary MacLeod, e começaram uma família. O sucesso de meu pai permitiu-lhe dar ao irmão mais novo algo que ele não teve: educação universitária. Com a ajuda de meu pai, meu tio John Trump fez faculdade, obteve o doutorado no MIT e acabou se tornando professor titular de física e um dos melhores cientistas do país. Talvez por nunca ter feito faculdade, meu pai continuou a ver as pessoas que faziam com um respeito que beirava a reverência. Na maioria dos casos, elas não mereciam. Meu pai poderia dar um nó na maioria dos acadêmicos e teria se saído muito bem na universidade, caso tivesse conseguido ir. Éramos uma família bem tradicional. Meu pai era o chefe e provedor, e minha mãe era a perfeita dona de casa. Isso não significa que ficava sentada jogando cartas e falando ao telefone. Havia 5 filhos e, além de cuidar de nós, ela cozinhava, limpava, desencardia nossas meias e fazia trabalho voluntário no hospital local. Morávamos em uma grande casa, mas nunca nos consideramos crianças ricas. Fomos criados para saber o valor de $1 e apreciar a importância do trabalho árduo. Nossa família sempre foi muito unida e até hoje são meus amigos mais próximos. Meus pais não eram pretensiosos. Meu pai ainda trabalha em um modesto escritório na Avenida Z, na região de Cheapshead Bay do Brooklyn, em um edifício que construiu em 1948. Simplesmente nunca ocorreu a ele mudar-se dali. Minha irmã Marianne foi a primeira a nascer, e quando se formou na Universidade de Mount Holyoke, inicialmente seguiu os passos de minha mãe, casando-se e ficando em casa criando o filho. Mas ela também herdou muito do entusiasmo e da ambição de meu pai, e quando seu filho David ficou adolescente, voltou à universidade para estudar direito. Formou-se com distinção. Abriu um escritório particular, trabalhou por 5 anos como promotora federal na Procuradoria-Geral e há 4 anos tornou-se juíza federal. Marianne é realmente impressionante. Minha irmã mais nova, Elizabeth, é doce e brilhante, mas menos ambiciosa e trabalha no Chase Manhattan Bank em Manhattan. Meu irmão mais velho, Freddie, o primeiro homem, foi talvez o que passou por mais dificuldades da família. Meu pai é um homem maravilhoso, mas também é muito um cara de negócios firme e duro pra caramba. Meu irmão era justamente o oposto. Bonito demais, adorava festas e tinha uma personalidade cordial e verdadeiro gosto pela vida. Não tinha um inimigo no mundo.
Naturalmente, meu pai queria muito o filho mais velho nos negócios, mas infelizmente aquilo não era para Fred. Ele foi trabalhar com meu pai relutantemente e nunca gostou do mercado imobiliário. Ele não era o tipo de cara que consegue se impor a um empreiteiro casca-grossa ou negociar com um fornecedor durão. Pelo fato de meu pai ser tão firme, houve confrontos inevitáveis entre os dois. Na maioria dos casos, Fred acabava levando a pior. Enfim, ficou claro para todos que não estava dando certo, e Fred foi em busca do que mais amava: pilotar aviões. Mudou-se para a Flórida, tornou-se piloto profissional e trabalhou na TWA. Ele também adorava pescar e navegar. Foi provavelmente o período mais feliz da vida de Fred. Todavia, consigo lembrar de ter dito a ele, embora fosse 8 anos mais novo: "Qual é, Fred? O que você está fazendo? Você está desperdiçando o seu tempo." Hoje me arrependo por ter dito isso. Talvez eu fosse jovem demais para perceber que era irrelevante o que meu pai ou eu pensávamos a respeito do que Fred fazia. O importante é que ele gostava. Com o tempo, acho que Fred desanimou, começou a beber e o levou a uma espiral descendente. Ele morreu aos 43 anos. É muito triste, pois era um cara maravilhoso que nunca de fato se encontrou. Em muitos aspectos, ele tinha tudo, mas as pressões específicas de nossa família não eram para ele. Eu só queria ter percebido isso antes. Felizmente para mim, fui atraído pelos negócios muito cedo e nunca fui intimidado por meu pai, como a maioria era. Eu o enfrentava e ele respeitava isso. Tínhamos uma relação quase de negócios. Às vezes, me pergunto se teríamos nos dado tão bem se eu não fosse tão voltado para os negócios como sou. Mesmo na escola primária, eu era uma criança muito assertiva e agressiva. Na segunda série, deixei um professor com um olho roxo. Dei um soco em meu professor de música porque, na minha opinião, ele não sabia nada de música e quase fui expulso. Não me orgulho disso, mas é uma prova clara de que desde cedo eu tinha a tendência de me posicionar e deixar minhas opiniões claras de forma enérgica. A diferença é que hoje gosto de usar meu cérebro em vez dos punhos. Sempre fui meio que um líder em meu bairro, muito parecido com o que acontece hoje. Ou as pessoas gostavam muito de mim ou não gostavam em absoluto. Na minha turma, eu era muito benquisto e tinha a tendência de ser o garoto que os outros seguiam. Quando adolescente, fiquei interessado basicamente em criar travessuras, pois por algum motivo gostava de causar rebuliço e testar as pessoas. Jogava balões de água, lançava bolinhas de cuspe e tumultuava no pátio da escola e nas festas de aniversário. Era algo muito mais agressivo do que malicioso. Meu irmão Robert gosta de contar a história da ocasião em que ficou claro para ele a que eu estava destinado. Robert é 2 anos mais novo que eu, e sempre fomos muito próximos, embora ele seja bem mais tranquilo e descontraído que eu. Certo dia estávamos no quarto de brinquedos de casa, brincando com blocos de montar. Eu queria construir um prédio muito alto, mas acontece que não tinha blocos suficientes. Perguntei a Robert se ele poderia me emprestar alguns e ele disse: "Tudo bem, mas você tem que devolver depois." Acabei usando todos os meus blocos e os dele também. E ao acabar, havia criado um edifício lindo. Gostei tanto que colei tudo. E esse foi o fim dos blocos de Robert. Quando completei 13 anos, meu pai decidiu me mandar para um colégio militar, achando que um pouco de treinamento militar me faria bem. Não fiquei nada empolgado com a ideia, mas no final ele estava certo. No início da 8ª série, fui para a Academia Militar de Nova York, ao norte do estado. Fiquei lá durante meu último ano e aprendi muito sobre disciplina e sobre canalizar minha agressividade em realizações. No último ano, fui nomeado comandante dos cadetes. Um professor em especial teve grande impacto sobre mim. Theodore Dobias era um ex-sargento de treino dos fuzileiros. Fisicamente era muito forte e muito bruto. O tipo de cara que, se batesse com a cabeça em um poste usando um capacete de futebol americano,
quebraria o poste e não a cabeça. Ele não aceitava a resposta malcriada de ninguém, muito menos de garotos de família privilegiadas. Se você saía da linha, Dóbias lhe dava um tabefe, e um tabefe dos fortes. Muito rapidamente, percebi que não ia me sair muito bem com aquele cara num embate físico. Uns garotos menos afortunados escolheram essa via e acabaram patrolados. A maioria dos meus colegas adotaram uma abordagem oposta e viraram uns frouxos. Nunca desafiavam Dóbias em nada. Adotei uma terceira via, que foi usar minha cabeça para driblar o cara. Descobri o que seria necessário para ter Dóbias do meu lado. De uma certa maneira, eu o enganei. O fato de eu ser um bom atleta ajudou, pois ele era treinador de beisebol e eu era o capitão do time. Mas aprendi como jogar com ele. O que fiz foi basicamente demonstrar que respeitava sua autoridade, mas que ele não me intimidava. Era um equilíbrio delicado. Como muitos caras fortões, Dóbias tinha a tendência de ir direto na jugular caso farejasse fraqueza. Por outro lado, ele pressentia a força, mas se você não tentasse enfraquecê-lo, ele o tratava como homem. A partir do momento em que descobri isso, ele foi mais um instinto do que um pensamento consciente. Passamos a nos dar muito bem. Eu até que fui bom aluno na academia, embora não possa dizer que alguma vez tenha dado duro. Tive sorte de que a coisa viesse relativamente fácil para mim, pois nunca tive aquele interesse todo por trabalhos escolares. Muito cedo entendi que toda aquela coisa acadêmica era apenas a prévia para o evento principal, que seria o que eu fosse fazer depois de me formar na faculdade. Comecei a ir nos canteiros de obra com meu pai, praticamente desde que aprendi a caminhar. Robert e eu íamos juntos e passávamos o tempo procurando garrafas vazias de refrigerante, que devolvíamos na loja em troca de dinheiro. Na adolescência, quando eu voltava da escola para casa em férias, acompanhava meu pai para aprender sobre os negócios de perto, lidar com empreiteiros, visitar prédios ou negociar um novo terreno. Você se dava bem no ramo de meu pai, prédios de aluguel controlado e aluguel estabilizado, sendo muito firme e muito implacável. Para gerar lucro, tinha que manter os custos baixos, e meu pai sempre teve muita consciência de preço. Negociava tão duramente com um fornecedor de esfregões e de cera para o chão, como com um empreiteiro geral para os itens maiores de um projeto. Uma vantagem de meu pai é que ele sabia o custo de tudo. Ninguém conseguia passar a perna nele. Por exemplo, se você sabe que um serviço de encanamento vai custar $400 mil para o empreiteiro, você sabe o quanto pode pressionar o cara. Não vai tentar negociar para que ele baixe para $300 mil, pois isso o quebraria. Mas também não vai deixar que ele o convença a pagar $600 mil. A outra forma com que meu pai conseguia que os empreiteiros trabalhassem para ele por um preço bom era na base da confiança. Ele oferecia um preço baixo por um serviço, mas dizia: veja, trabalhando comigo você é pago, e é pago na data. E com outros, vai saber se um dia verá o dinheiro? Também enfatizava que com ele era entrar e sair rápido, e seguir para o próximo serviço. E por fim, como estava sempre construindo, ele podia cumprir a promessa de muitos trabalhos futuros. Seus argumentos geralmente eram convincentes. Meu pai também era um capataz inacreditavelmente exigente. Todos os dias às 6 da manhã, ele já estava no terreno e insistia, insistia e insistia. Ele era quase um artista solo. Se um cara não fazia o serviço do jeito que meu pai achava que deveria ser feito, e me refiro a qualquer serviço, pois ele sabia fazer de tudo, ele pegava e assumia. Era sempre divertido observar um certo cenário se repetir. Meu pai começava um edifício, por exemplo, em Flatbush, ao mesmo tempo em que 2 concorrentes começavam seus prédios nas redondezas. Meu pai invariavelmente terminava sua obra 3 ou 4 meses antes dos concorrentes. Seu edifício também era sempre um pouco mais bonito que os outros 2, com um saguão melhor e mais espaçoso.
e com peças maiores nos apartamentos em si. Ele alugava rapidamente, numa época em que não era fácil alugar. Por fim, um ou ambos os concorrentes iam à falência antes mesmo de terminarem seus prédios, e meu pai entrava em ação e comprava. Vi isso acontecer várias e várias vezes. Em 1949, quando eu tinha apenas 3 anos, meu pai começou a construir os Shore Haven Apartments, o primeiro dos grandes complexos de apartamentos que fizeram dele um dos maiores senhorios dos distritos de Nova York. Por ter construído os projetos com muita eficiência, meu pai se deu muito bem. Na época, o governo ainda financiava moradias de baixa e média renda. Para construir Shore Haven, por exemplo, meu pai fez um empréstimo de 10,3 milhões de dólares na Administração Federal de Habitação, FHA. O empréstimo baseava-se no que a agência projetava como custo justo e razoável para o projeto, incluindo um lucro de 7,5% para o construtor. Pressionando os empreiteiros com toda a força e negociando firme com os fornecedores, meu pai conseguiu entregar o projeto antes do previsto e quase $1 milhão abaixo do orçamento. O termo lucro inesperado foi, na verdade, criado para descrever o que meu pai e alguns outros conseguiram obter com o trabalho duro e competência. Nesse ínterim, contudo, meu pai construiu milhares de apartamentos de baixa e média renda e de boa qualidade, do tipo que ninguém constrói hoje porque não é lucrativo, e os subsídios do governo foram eliminados. Até hoje, os edifícios Trump no Queens e no Brooklyn estão entre os melhores locais de preço razoável para se morar em Nova York. Depois que me formei na Academia Militar de Nova York, em 1964, flertei brevemente com a ideia de cursar cinema na Universidade do Sul da Califórnia. O glamour do cinema me atraía, e eu admirava caras como Sam Goldwyn, Darryl Zanuck e, acima de todos, Louis B. Mayer, a quem considerava um grande artista. Mas, no fim, decidi que o mercado imobiliário era um negócio muito melhor. Comecei a frequentar a Universidade Fordham, no Bronx, principalmente porque queria ficar perto de casa. Dava-me muito bem com os jesuítas que comandavam a escola, mas depois de 2 anos decidi que, já que eu tinha que fazer faculdade, poderia muito bem me testar na melhor. Me candidatei para a Wharton School of Finance da Universidade da Pensilvânia e fui aceito. Na época, se você queria seguir carreira em negócios, a Wharton era o melhor lugar para ir. A Faculdade de Administração de Harvard pode formar muitos CEOs, homens que gerenciam empresas de capital aberto, mas todos os empresários de verdade parecem ir para Wharton. Saul Steinsberg, Leonard Lauder, Ron Perelman, a lista é longa. Talvez o mais importante que aprendi em Wharton tenha sido não ficar por demais impressionado com credenciais acadêmicas. Não demorou muito para eu perceber que não havia nada de particularmente impressionante ou excepcional nos meus colegas, e que eu poderia competir com eles numa boa. A outra coisa importante que obtive em Wharton foi uma graduação em Wharton. Na minha opinião, tal graduação não prova muita coisa, mas muita gente com quem faço negócios leva muito a sério e a considera muito prestigiosa. Portanto, considerando tudo, fico feliz por ter feito a Wharton. Também fiquei muito contente ao terminar. Imediatamente voltei para casa e fui trabalhar com meu pai em turno integral. Continuei aprendendo muito, mas foi nesse período que comecei a pensar em novas alternativas. Para começar, o ambiente de meu pai era um pouco rude para o meu gosto. E com isso quero dizer fisicamente rude. Lembro, por exemplo, de andar com homens que chamávamos de coletores de aluguel. Para fazer esse trabalho, você tinha que ser fisicamente imponente, porque quando se tratava de coletar o aluguel de gente que não queria pagar, o tamanho importava muito mais do que o cérebro. Um dos principais truques que aprendi é que você nunca fica em frente à porta quando toca a campainha. Em vez disso, fica encostado na parede ao lado e bate na porta.
A primeira vez que um coletor me explicou isso, não entendi. Qual o motivo disso? Perguntei. Ele me olhou como se eu fosse maluco. O motivo, disse ele, é que se você fica ao lado da porta, a única coisa exposta ao perigo é sua mão. Eu ainda não estava entendendo direito. Nesse ramo, disse ele, se você aparece no apartamento errado, na hora errada, arrisca-se a levar um tiro. Meu pai nunca me protegeu, mas mesmo assim, aquele não era um mundo que me atraísse muito. Tinha acabado de me formar em Wharton e, de repente, cá estava eu, num cenário violento ou, no mínimo, desagradável. Por exemplo, havia inquilinos que jogavam lixo pela janela porque era mais fácil do que colocar no incinerador. Houve um momento em que instituí um programa para ensinar as pessoas a usar os incineradores. A vasta maioria dos inquilinos era tranquila, mas o mau elemento exigia atenção, e para mim simplesmente não valia a pena. A segunda coisa que não me atraía é que as margens de lucro eram muito baixas. Você não tinha outra escolha do que ser sovina, e não havia espaço para luxo algum. O design não era levado em consideração, pois todos os edifícios tinham que ser praticamente iguais. 4 paredes, fachada de tijolo comum e reto. Usava-se tijolo vermelho não porque se gostasse, mas porque era 1 centavo mais barato do que o tijolo marrom. Ainda lembro de uma vez em que meu pai visitou o canteiro de obras da Trump Tower na metade da construção. Nossa fachada era uma cortina de vidro, muito mais cara do que de tijolos. Além disso, estávamos usando o vidro mais caro do mercado, Solar Bronze. Meu pai deu uma olhada e disse, "Por que você não deixa esse raio para lá?" Coloquei em 4 ou 5 andares e esse tijolo comum no resto. Ninguém vai ficar olhando para cima. Uma cena clássica. Fred Trump na rua 57, com 5ª Avenida, tentando economizar uns trocados. Fiquei comovido. E claro que eu entendia de onde aquilo vinha, mas também entendia exatamente por que eu tinha decidido sair de lá. O verdadeiro motivo para eu querer sair dos negócios de meu pai, muito mais importantes do que ser fisicamente bruto e financeiramente duro, foi eu ter sonhos e visões mais importantes. E não havia jeito de implementá-los, construindo moradias nos distritos. Olhando para trás, hoje percebo que herdei algo do meu senso de espetáculo de minha mãe. Ele sempre teve uma queda pelo dramático e grandioso. Era uma dona de casa tradicional, mas sempre teve noção do mundo lá fora. Ainda lembro de minha mãe, escocesa de nascimento, sentada sem se mexer em frente à TV o dia inteiro para assistir à coroação da Rainha Elizabeth. Ficou simplesmente encantada com a pompa e a circunstância, a ideia toda de realeza e glamour. Tanto lembro de meu pai naquele dia andando impacientemente de um lado para o outro. "Pelo amor de Deus, Mary", dizia ele, "chega, desligue isso. São um bando de artistas enganadores." Minha mãe nem olhava. Eles eram completamente opostos nesse sentido. Minha mãe ama esplendor e magnificência, enquanto meu pai, que é muito pé no chão, entusiasma-se apenas com a competência e eficiência.